Lendas Episódio 50, o fariseu e o publicano. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Profeta Pastor Marconi Silva, sou seu irmão em Cristo, e hoje falaremos sobre uma parábola muito importante, a do fariseu e do publicano. Essa parábola faz parte do Evangelho de Lucas, um dos 4 livros que narram a vida e o ensino de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. O Evangelho de Lucas foi escrito por um médico e historiador que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele escreveu o seu evangelho visando mostrar que Jesus é o Salvador de todos os povos, judeus e gentios. Essa parábola nos ensina sobre a humildade, a sinceridade e a misericórdia de Deus. Veremos o que Jesus disse sobre esses 2 personagens que foram ao templo orar. O templo era o lugar onde os judeus adoravam a Deus e ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Era considerado o lugar mais sagrado da terra, onde Deus habitava de forma especial. O templo foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ele foi destruído pelos babilônios em 586 AC. Reconstruído pelos judeus que voltaram do exílio em 516 AC, e reformado pelo rei Herodes no tempo de Jesus. Ele foi novamente destruído pelos romanos em 70 DC, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus 24, 2. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. A parábola está em Lucas 18, 9 ao 14. Lerei para vocês e depois comentamos o significado. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou na tela do seu celular ou computador. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros 2 homens. Subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro, publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em primeiro lugar, que Deus não se agrada daqueles que se acham melhores do que os outros e que confiam em suas próprias obras para serem salvos. O fariseu era um religioso que seguia rigorosamente a lei de Moisés, mas tinha um coração orgulhoso e desprezava os pecadores. Ele não reconhecia a sua necessidade de perdão e de graça. Ele achava que merecia o favor de Deus devido ao seu jeito de viver. Ele se gabava das suas práticas religiosas, como jejuar e dar o dízimo, mas esquecia do mais importante: amar a Deus e ao próximo. Ele orava não para se comunicar com Deus, mas para se exibir diante dos homens. A Bíblia diz em Provérbios 16, 5: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E também em Isaías 64, 6: todos somos como alguém que está impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O fariseu se parecia com os hipócritas que Jesus denunciou em Mateus 23, 27 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Em segundo lugar,
que Deus se compadece daqueles que reconhecem os seus pecados e clamam por sua misericórdia. O publicano era um cobrador de impostos, uma profissão odiada pelos judeus, pois trabalhavam para os romanos e muitas vezes extorquiam o povo. Ele sabia que era um pecador e que não tinha nada para oferecer a Deus. Ele não se comparava com ninguém, mas apenas pedia que Deus tivesse piedade dele. Ele tinha um coração humilde e sincero. Ele orava com arrependimento e fé. Reconhecendo a sua dependência de Deus, ele não se importava com o que os outros pensavam dele, mas com o que Deus pensava dele. A Bíblia diz em Salmo 51, 17, o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E também em 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O publicano se parecia com o filho pródigo que Jesus contou em Lucas 15, 18 ao 20, vou me levantar e voltar para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Em terceiro lugar, que Deus justifica aqueles que se arrependem e creem em seu Filho Jesus Cristo. A justificação é o ato pelo qual Deus declara alguém justo aos seus olhos, perdoando os seus pecados e lhe dando a vida eterna. Essa justificação não depende das nossas obras ou do nosso mérito, mas da fé na obra de Cristo na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vitória sobre a morte. Quem crê nele recebe o perdão e a salvação de Deus. Jesus disse que o publicano foi para casa justificado, ou seja, aceito por Deus, enquanto o fariseu não foi. Isso mostra que Deus olha para o nosso coração, e não para a nossa aparência ou religiosidade. A Bíblia diz em Romanos 3, 28, portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, e também em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O publicano se parecia com Abraão, o pai da fé, que creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 6. Portanto, essa parábola nos convida a examinar o nosso coração diante de Deus. Será que somos como o fariseu ou como o publicano? Será que confiamos na nossa justiça ou na justiça de Deus? Será que nos achamos superiores aos outros ou reconhecemos que somos pecadores necessitados da graça de Deus? Que possamos orar como o publicano, reconhecendo humildemente diante de Deus nossas falhas e pecados, e clamando por sua misericórdia. Que possamos nos afastar do orgulho e da autossuficiência, e nos voltar para Ele com corações contritos e arrependidos. Que possamos aprender com a lição desta parábola, entendendo que a salvação não vem por meio das nossas próprias obras ou méritos, mas sim pela graça de Deus, recebida através da fé em Jesus Cristo. Que possamos abandonar qualquer vestígio de auto-justificação, e nos humilhar diante do Senhor, confiando plenamente em sua misericórdia e perdão. Que possamos, como o publicano, encontrar a verdadeira justificação e paz diante de Deus e viver uma vida que reflita a gratidão e o amor que temos por Ele. Que possamos compartilhar essa mensagem de esperança e salvação com outros, convidando-os a se juntarem a nós na busca pela misericórdia e graça de Deus. Que esta parábola nos inspire a vivermos conforme os princípios do Evangelho, buscando sempre a humildade, a sinceridade e a compaixão em nossas relações com Deus e com o próximo. Que glorifiquemos o nome do Senhor em tudo o que fazemos, reconhecendo ser somente por sua graça que somos salvos e justificados diante dele. A parábola do fariseu e do publicano nos oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da justiça, da humildade e da graça de Deus. Ao comparar as orações desses dois homens no templo, Jesus nos ensina importantes lições sobre a verdadeira adoração e o verdadeiro arrependimento. A postura do fariseu, caracterizada pelo orgulho e pela auto-justificação, nos alerta para os
Perigos da arrogância espiritual e da confiança em nossas próprias obras como meio de alcançar a salvação. Sua atitude de desdém para com o publicano revela a falta de compaixão e a falta de entendimento da natureza do pecado e da necessidade do perdão divino. Por outro lado, a humilde súplica do publicano, reconhecendo sua condição de pecador e clamando pela misericórdia de Deus, nos inspira a buscar a verdadeira justiça que vem da fé e do arrependimento genuíno. Sua postura contrita e humilde diante de Deus exemplifica a atitude que agrada ao Senhor e nos conduz à verdadeira reconciliação com Ele. Portanto, que possamos aprender com esta poderosa parábola a cultivar a humildade, a compaixão e a dependência de Deus em nossas vidas, que possamos abandonar qualquer forma de autojustificação e nos achegar a Ele com corações contritos e sinceros, confiando plenamente em Sua graça e misericórdia para nos justificar diante dEle. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.